foi tão grande que eu tenho que ser, está na roda, um a mais na roda, não mesmo aqui comigo, mas é que assistiu. Então, eu acabei o meu percurso até hoje às 6 horas da tarde, assessorando na marcha, né? Eu acho que foi muito rico essa questão, foi extremamente precedente. Já não estou pensando mais assessorando da baixando para a cabeça do e acho que outras rodadas dessas vão ser igualmente ricas e vão definir que eu acho que o Ângelo fez um fechamento das fases assim, muito bacana, o cuidado que nós temos que ter, citando um exemplo do passado recente, né? Então, basicamente, eu partiria assim, nessa consideração final de uma das constatações que apareceram aqui, que existe não só o desmonte econômico, financeiro, programático, organizacional e de prestação de serviço da proposta do Sul. Houve um desmonte das cabeças, né? Então, houve uma malabar cerebral ideológica durou 22 anos e está continuando, né? Então, essa constatação é terrível, né? Porque retira da população a própria consciência social e a consciência política de mobilização pelos seus direitos, né? Então, ele foi colocando um desmonte do próprio imaginário popular, da responsabilidade potencial que o Estado pode ter a própria verba. A própria população não está muito mais acreditando nisso, porque está saindo do imaginário da população, né? E não é à toa que nesses 22 anos, a totalidade da classe média aderiu aos planos privados, ao EPS. E praticamente a totalidade dos trabalhadores formais aderiram aos planos privados, com toda a estrutura sindical, colocando subsídios. E não é um plano motivo, todas as centrais únicas, todas as redes sindicais, inclusive os sindicatos de servidores públicos, brigando pelo plano privado, e aí não é à toa que o Estado tem mais um motivo para subsidiar com dinheiro público federal os planos privados, para servir a classe média dos trabalhadores, sem cuja base de apoio não tem estabilidade de poder nenhuma. Então, quem vai defender o pobre? O pobre, que não tem como, existe tempo no mundo. Então, realmente, essa é uma constatação até um pouco chocante, um pouco deprimente. Né? Mas é o que fizeram nesse país, a teoria do Estado mínimo que foi colocada aqui, né? Então, se criou-se nesse projeto também, que a própria lei da responsabilidade sanitária, conforme vem sendo colocada a nível federal, no legislativo e no executivo federal, ela, sem dúvida, ela está sendo um instrumento de ratificar, consolidar a visão de que a questão do sistema público de saúde não é financiamento, é de gestão. Puxa o tapete dos gestores no período de fazer boa gestão, com uma estrutura de gestão estatal precária, ultrapassada, já foi bem colocado aqui, e puxa o tapete dos gestores de dinheiro público para fazer a sua gestão pública, né? E aí cria, então, a lei da responsabilidade sanitária para colocar que tem que responsabilizar os gestores descentralizados no bairro por não darem os bons para a população, depois de puxar todos os tapetes entre os gestores. Então, essa lei da responsabilidade sanitária que nós estamos colocando é mais um disfarce, é mais um grande desvio das questões que são colocadas. E para terminar, o que eu acho muito bem colocado também, é que a partir da não se fosse capaz de criar uma lei de responsabilidade sanitária, não seria somente para regulamentar a lei da saúde e a Constituição, teríamos que muito além para o social. Essa grande colocação aqui, sair da saúde para o social, não só para ter uma base de apoio e mobilização da sociedade por todos os seus direitos sociais, simultaneamente estão sendo retirados da população. E aí a própria saúde se fortalecer essa ampliação, e aí você já tem lei de responsabilidade social, que é assim, um pouco tópico, agora a gente achar que mobilizar uma lei de responsabilidade social. Mas o ideário, a argumentação, a briga por novos valores, nova consciência de direitos sociais que podia ou não ser substanciada numa lei social, mas aí seria mais ainda direcionado não para uma lei de responsabilidade social, teria que ser direcionado realmente para qual Estado que nós queremos, qual essa mobilização, qual é o novo Estado que
que é a democratização do Estado. Resgatar o movimento da sociedade para democratizar o Estado, lá nos anos 80, quando saiu da ditadura. Né? Era para democratizar o Estado, e não democratizou o Estado, é o mesmo que está aí. Então, e aí entra toda a importância de reformas administrativas, democratizando para o Estado, para o serviço de comunicação e toda a área social. Então, essa lei da responsabilidade fiscal, então, já que ela existe, e for para discutir uma lei de responsabilidade, acho que ia centrar esforços para alterar a lei da responsabilidade fiscal. Isso, para mim, ficou muito claro também. Aí trazendo para ela valores sociais. Né? E essa lei da responsabilidade fiscal, ela não só limitou gastos na área social, não só limitou toda a área social, e aí tem que fortalecer essa lei na área social, mas basicamente isso tudo também foi um caminho para chegar numa finalidade muito pior para a sociedade e para a nação. A lei da responsabilidade fiscal é salvar o dinheiro para pagar serviços da dívida pública. Esse é o interesse da lei da responsabilidade fiscal. E vocês não tenham dúvida, né? Eu tenho os números aqui, eu fiquei chocado com os números, não sabia que era muito grande. Mas é o Orçamento Geral da União, o famoso Orçamento Geral da União, de 2012, 45% é para pagar serviços de dívida pública. 45%. Né? Pagar juros de dívida, amortizações e refinanciamento. 45% do Orçamento Geral da União. Saúde, no parâmetro de 45% para pagar serviço de dívida, saúde está com 3,4%. Educação, 2,8%. Segurança pública, com 0,04%. Transporte, com 0,04% também. Né? Energia, com 0,5%. Então, tudo que é desenvolvimento em área social é o resto. É o farelo, a migalha lá embaixo. 45% para pagar serviço de dívida. Essa foi a grande fundamentação da lei da responsabilidade fiscal. Então, eu acho que para o tamanho de interesse que envolvido nisso, tem que ser um outro tamanho da luta social de democratização do Estado e jogar a responsabilidade social do Estado, sem precisar brigar com uma lei de responsabilidade social. Então, esse encaminhamento que eu vi, até esse momento, me convenceu muito. E a última coisa que eu queria também lembrar, que foi colocado aqui, é a questão da proposta das fundações públicas de direito privado, ser colocado que é um campo híbrido e que é uma verdadeira gambiarra e que fragiliza a luta pelo sistema público. Eu quero dizer que concordo literalmente com isso. Né? E quero dizer que aqui também, na Constituição, o que está lá no artigo 37 da administração pública da Constituição, ela reflete exatamente os conflitos e as contradições das lutas sociais nesse povo. A administração indireta, a administração pública indireta, no artigo 37 da Constituição, é uma administração pública estatal, é pública estatal, é indireta, mas é estatal, é pública, é direta e indireta. Então, as empresas públicas, sociedade de economia mista, das fundações públicas e direito privado, continuam sendo administração estatal. Mas aonde que reside a gambiarra? É que na hora dessas administrações públicas estatais serem criadas, elas são criadas mediante uma lei. E essa lei pode ser uma lei nacional, pode ser 27 leis estaduais ou 5.574 leis municipais. E nessa parafernália de possibilidades legais, a esperteza está em que a hegemonia, as forças dominantes da sociedade vão dar de 10-0 na maioria dessas leis que foram criar empresas públicas, fundações públicas, direito privado e sua economia mista, na área social. Aí a gambiarra muito concorda. Então, aqui também, na nossa reforma democrática, temos que brigar tornar o Estado social mesmo, nós temos que, ao pé da letra, resgatar nesse 17 o caráter puro estatal dessa administração direta. A briga seria uma lei nacional que mobilizaria a sociedade que tem interesse na área social, da educação, da cultura, do esporte, da saúde, de toda a área social, toda a área social, para ter administração pública estatal, indireta,
sem nenhuma gambiarra, sem nenhuma uma fragilidade para entrar nas leis do mercado e mirar a gambiarra. Porque no papel já é estatal, na prática vai para a gambiarra. Então eu acho que nós temos aí um desafio para sair também do aprisionamento da administração direta, porque essa administração direta ela foi herdada de um Estado secularmente montado para não servir a área social. Qualquer historiador, qualquer cientista político, cientista social, sabe que o Jorge Salchado, na história secular, 5 séculos do Estado brasileiro, em nenhum momento houve pressão social para esse Estado se estruturar para prestar serviço para os direitos sociais. Isso faz parte da formação do nosso Estado. A administração direta foi colocada outros motivos para administrar o processo produtivo, que é a área econômica, que é a área de exportação do Estado. Então, esse Estado só teve um lance para prestar serviços na área social, que foi a Previdência Social no século passado, da luta trabalhista, que criaram a Previdência Social, Previdência da Saúde, também só para trabalhadores da TV. Fora isso, não há tradição, não há acumulação do Estado, não há experiência, não há competência para essa seguridade social. Então, a estrutura atual não serve para ser eficiente e gastar bem o dinheiro público na área social. Então, essa é uma coisa que nós fechamos. Então, eu acho que também, dentro da uma bandeira, trabalhar numa mobilização de uma lei nacional que regulamente a administração indireta, inclusive as empresas públicas, a cidade governista e as fundações privadas, a regulamente, até, assim, sectariamente, para a área pública, isso aí não tem nenhuma ligação com as leis da administração. É a grande saída. Desculpa.